Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como personalizar esse caderno brochurão pequeno, tá? Porque, gente, a gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensinei, né, mostrei todo o passo a passo para personalizar o caderno brochurão grande. Porém, eu notei que muitos de vocês ficaram com dúvidas em como fazer o pequeno. Então, nessa aula a gente vai personalizar o caderno pequeno do absoluto zero. Eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades que vocês podem fazer, porque muitas das vezes vocês ficam muito limitados a personalizar esses cadernos somente na época de volta às aulas. Porém, gente, esse caderno você pode personalizar o ano todo. Você pode vender esse caderno o ano todo, apenas mudando a arte, apenas mudando a temática. Inclusive, nessa aula a gente vai personalizar esse caderno, não vai ser em tema de volta às aulas, a gente vai personalizar ele voltado pro Dia das Mulheres. Eu vou mostrar uma personalização linda que vocês podem fazer para abrir a criatividade de vocês e vocês explorarem ainda mais esse conteúdo, tá certo? Então, eu quero começar abrindo a mente para que vocês comecem tirando a medida do caderno de vocês. Aqui eu já separei uma folhinha para me tirar as medidas do meu caderno. E por que eu quero ressaltar que é importante vocês tirarem a medida do caderno? Porque assim, gente, embora a gente ache, né, que toda a medida do caderno vai ser igual, né, aquela coisa, se meu caderno é de 96 folhas e o dela é de 96 folhas, a medida vai ser igual. Nem sempre, tá? Eu andei observando aqui alguns cadernos, ó, esse caderno aqui é um caderno que eu personalizei para minha filha o ano passado. Esse caderno, ele veio da escola dela, não foi um caderno que eu comprei. E eu notei que esse caderno, as medidas dele é diferente da medida do caderno que eu comprei na internet para fazer as minhas personalizações. Então, vocês vão ver aqui, ó, que é o mesmo caderno, tem 96 folhas, porém, ó, de um caderno para o outro, ó, tá vendo? O caderno que veio da escola da minha filha, ele é maior, porque ele é de uma marca diferente. A escola enviou o caderno e eu só personalizei a capa o ano passado para ela estudar. É um caderno de recadinhos, ó, da escola. Então, é importante vocês tirarem a medida do caderno de vocês para que na hora que você fizer a tua arte, não corra o risco ali de ela não centralizar bonitinho, não ficar perfeitinho na sua capa. Então, eu quis trazer isso para vocês entenderem. Sempre tire a medida do caderno de vocês antes de personalizar, antes de montar a arte. Então, a gente vai começar aqui tirando a medida desse caderno. Eu vou usar uma fita métrica aqui. Caso você não tenha fita métrica, gente, você pode pegar duas folhas sulfite, né, 75 gramas, emendar ela, passar ela aqui em volta do caderno e depois você vem com a sua régua e mede. Não tem nenhum problema, você pode fazer dessa forma também. Então, aqui a gente vai tirar a medida da largura do caderno, a gente vai tirar a medida da altura do caderno, e a gente vai tirar uma medida para a gente fazer a lombada do caderno. Que geralmente, né, as pessoas emendam, né, faz uma emenda aqui nessa arte, né, sempre na maioria dos cadernos está uma arte diferente, né, uma arte chapada. E eu vou mostrar para vocês também como a gente vai tirar essa medida. Então, a gente começa aqui tirando a medida do caderno, né. Vou pegar aqui a minha fita métrica, colocar aqui na pontinha do caderno e vou passar aqui por toda a volta do meu caderno, ó. E aqui deu uma medida, ó, de 30 centímetros aqui, tá vendo? 30 centímetros a medida da largura, né, total do meu caderno. Então, eu vou vir aqui e vou anotar 30 centímetros. Certo? Tirei a medida aqui, né, da largura, agora a gente vai pegar, pode pegar uma régua mesmo, e a gente vai medir a altura. Lembra que eu falei que para vocês que a altura desse caderno era diferente daquela? Então, aqui, ó, esse caderno, ele tem 20,5 de altura, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 20,5. Esse caderno aqui da minha menina, ó, é um brochurão pequeno também, mas, ó, ele tem 21 de altura. Tá vendo? Ele já é meio centímetro maior. Então, por isso, a importância de tirar as medidas do seu caderno. Então, aqui é o meu, ó, ele tem 20,5 de altura. Então, eu vou pegar aqui e vou anotar essa medida, 20,5. E a parte da lombada, no caderno pequeno, a gente consegue fazer uma emenda sem precisar chapar a lombada. Eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for montar a arte lá no programa. Porém, caso você queira fazer, né, uma lombada coloridinha aqui para emendar, dependendo do estilo de arte que você for fazer, você pode pegar a sua fita métrica, ó, e colocar mais ou menos, aqui vocês vão ver, ó, que o caderno, ele tem uma partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo essa marcação, essa linha? Essa daqui começa a capa e aqui é a parte da lombada, ó. Aqui na parte da frente, ele tem a mesma coisa, ó, ele tem a marcação de onde começa a capa e aonde é a parte da lombada. Estilo aquilo quando a gente faz o espaçamento, sabe, nos cadernos brochura que a gente faz artesanalmente, a gente não deixa um espaçamento ali,
é basicamente esse mesmo espaçamento que o caderno brochura tem aqui. Então, você pode tirar a medida de onde começa esse espaçamento e até onde ele vai, você pode tirar a medida aqui, ou você pode entrar um pouquinho para dentro. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso deixar uma medida de 3 centímetros aproximadamente para a minha lombada, que eu sei que vai ficar legal, vai cobrir essa partezinha aqui. Então, ó, você pode vir aqui e anotar uma medida de 3 centímetros para sua lombada. Claro, gente, que você pode diminuir, você pode marcar exatamente aonde começa, né, aqui a capa, ó, aonde tem a marcação, e medir até onde termina a marcação e marcar com precisão exata, se você quiser também, sem nenhum problema. Fica a seu critério a forma que você vai querer fazer. Uma vez que a gente já tirou as medidas do nosso caderno, a gente vai pegar essas medidas aqui e levar lá para o programa para a gente começar a montar a arte da nossa capa. Bom, pessoal, aqui eu já abri o meu Silhouette Studio, tá? E a gente vai começar a montar a arte com base nas medidas que a gente tirou, né, lá na mesa. Então, aí você vai abrir o seu Silhouette Studio, que é dentro dele que a gente vai montar a arte, né, do nosso caderno. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está fazendo no Silhouette Studio, porque ele é um programa gratuito aí, e que muitas pessoas que estão na papelaria já conhecem, já têm um pouco de conhecimento. Porém, tudo que eu vou mostrar aqui, vocês podem adaptar e fazer em qualquer outro programa que você tenha conhecimento, que você utilize aí. Então, você seguindo passo a passo aqui, que basicamente a gente vai fazer retângulos, né? Você consegue fazer dentro de qualquer programa que você use. Então, quanto a isso, né, basta você abrir a sua mente e adaptar para o programa que você usa, tá certo? Então, aqui a gente vai começar a pegar e eu vou colocar aqui, ó, vou vir aqui na parte de as configurações, né, de página. Vou tirar a ativação da minha máquina, porque se você não tiver máquina da Silhouette, você consegue usar o programa. Então, é só vir aqui e marcar a parte de máquina como nenhum e deixar o tamanho da mídia no A4. Tá? É isso que você tem que fazer a princípio. Se você não tem máquina, é só você ir ali e desativar a opção da máquina, porque não precisa ter a máquina para utilizar o programa do Silhouette Studio, tá? Mesmo sem ter máquina da Silhouette, você consegue utilizar. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês aí. Então, a gente vai começar aqui, vir aqui, vai pegar a ferramenta de desenho e vai fazer um retângulo a princípio de qualquer tamanho. Fez isso, a gente vai vir aqui, pegar a ferramenta de seleção, que é essa primeirinha aqui. A gente vai vir aqui em cima, ó, abrir esse cadeadinho para a gente colocar a medida que a gente tirou do nosso caderno. Então, o nosso caderno, ele tem 30 de largura, né? Por 20,5 de altura. Lembrando que o meu Silhouette Studio ele está em centímetros, tá certo? Se o seu tiver em milímetros, aí você acrescenta aqui, né? Vai ficar 300 por 205 milímetros, se o seu for em milímetros, tá? O meu Silhouette Studio é em centímetros, então é 30 por 20,5 centímetros. Essa seria a medida, né, do nosso caderno. Vou até colocar uma cor aqui para vocês entenderem, como se ele tivesse ali aberto, né, ali na mesa. E a gente fez mais uma medida, que é a medida ali da parte da lombada dele. Então, vamos dar um Ctrl D aqui para duplicar essa parte. Vou manter a altura e a largura, eu vou deixar com 3 centímetros, que é a largura do nosso caderno. Vou colocar aqui um tomzinho mais claro para vocês entenderem, ó. Vou centralizar aqui tudo. Esse seria o nosso caderno aberto na mesa. Então, aqui a gente tem a parte da lombada, capa e a contracapa do nosso caderno. Certo? A gente colocou essas medidas, é importante a gente lembrar que a gente vai encapar esse caderno. Então, para encapar, assim como qualquer caderno dentro da encadernação, a gente precisa ter uma margem de vira, né? Para que encape ali aquela margem que a gente vira para dentro e deixe o nosso caderno bonitinho. E a margem aqui para o caderno pequeno, a gente consegue deixar aquela margem de 1,5 para cada lado. Porque no caderno grande, né, como eu mostrei para vocês no vídeo lá do caderno brochurão grande, a gente não consegue fazer isso. Mas aqui para o caderno pequeno, a gente consegue deixar a vira de 1,5 para cada lado. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho aqui, ó, eu vou dar um Ctrl D para duplicar esse quadrado maior. E aqui eu vou pensar, eu tenho que deixar 1,5 para cá, 1,5 para cá, 1,5 para cima e 1,5 para baixo, certo? 1,5 mais 1,5 são 3 centímetros no total. Então, aqui se eu tenho, ó, 30 centímetros, eu vou ter 33 no comprimento. E aqui se eu tenho 20,5 de altura, eu vou deixar com 23,5 de altura. Vou colocar aqui uma corzinha diferente para vocês entenderem. Vou enviar aqui para trás e vou alinhar tudo. Para vocês verem, ó, tá vendo? Aqui seria o meu caderno e aqui eu tenho a margem de 1,5 para cada lado. 1,5 aqui, 1,5 aqui, totalizando 3 centímetros, né? Então, aqui eu fiquei com 33. E aqui também eu tenho 1,5 para cá, 1,5
para cá, certo? Então, da largura e da altura do caderno, você aumenta 3 centímetros, que aí você vai ter 1,5 centímetro para cada lado para fazer a sua vira, certo, pessoal? Lembrando que vai fazendo o arquivo aqui, vem aqui, salva o seu arquivo, salva o seu projeto, para você não perder ele durante, né, o que você fazer, der algum bug no estúdio fechar, é importante você já ir salvando o seu arquivo para você não perder. Então, vai fazendo, vai salvando, para você não correr o risco de, ai, deixou tudo pronto, de repente o estúdio fechou, deu algum bug, travou, a luz acabou e você perdeu o seu projeto. Então, agora que a gente fez todas essas medidas, você já consegue montar a sua arte. Ai, Andressa, mas essa arte aqui não vai caber, né? Vou até dar um Ctrl G aqui para agrupar e vou vir aqui, ó, na ferramentinha de girar, ó, vou vir aqui e vou girar, ó. Se eu centralizar ela na minha página, ela não vai caber no tamanho da minha folha 4, ela é maior. Você vai se desesperar por conta disso? Não, você não vai se desesperar. Calma, que esse caderno a gente vai fazer uma emenda, assim como a gente fez lá no caderno brochurão maior. Vai precisar de uma emenda, porém aqui a gente vai fazer uma emenda um pouquinho diferente. E vocês vão entender quando a gente for montar lá na mesa. E também eu vou explicar aqui, né, como vocês vão separar as partes. Mas a princípio, a gente fez o gabarito aqui, a gente pode já ir montando a nossa arte. Então, eu posso salvar o meu gabarito, deixar ele aqui do lado. E esse daqui que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as cores que eu deixei aqui, vou desagrupar ele e eu vou concentrar minha arte de papel digital e tudo mais nessa parte maior. Nesse retângulo maior é onde eu vou montar a minha arte, porque é esse retângulo maior que eu vou imprimir. Esse retângulo aqui da frente, essa margenzinha aqui da frente, eu vou até juntar eles e dar um Ctrl G, vai servir apenas como um gabarito, para mim ver aonde eu preciso deixar o principal da minha arte, que é o escrito. Então, se, por exemplo, você está montando um caderno escolar, vai colocar o nome da criança, vai colocar um desenho, você tem que saber que você tem que respeitar essa margenzinha que a gente deixou aqui, porque essa margem, né, essa partezinha que vai ser a capa da frente desse lado, aqui a contracapa, são essas partes que vão aparecer lá no caderno. Essa partezinha em volta é apenas a vira. Então, é importante você ter isso em mente e vocês vão entender aqui conforme a gente for montando a arte também para o nosso caderno. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu baixei alguns fundos lá do Freepik, tá? Eu vou deixar o link do fundo que eu baixei, do Freepik gratuito. Eu baixei duas opções de fundos, que eu vou ver aqui qual que vai combinar mais com a minha arte, tá? Eu baixei essas duas opções aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Baixei duas opções de fundos para ver o que vai combinar com a minha arte. Também gerei uma imagem lá na inteligência artificial, ó, eu gerei essa imagem aqui, pensando aí para o Dia das Mulheres, né, que a gente vai montar aqui o caderno, ó, eu gerei essa imagem e fiz algumas adaptações, que como eu falei para vocês lá na aula, ensinando a gerar frases com a inteligência artificial, às vezes você precisa fazer algumas alterações, ó, então eu fiz a alteração, removi aqui a parte do fundo, ó, melhorei a imagem, corrigi algumas imperfeições, se vocês compararem, ó, essa é a imagem original, tá vendo? Tem um defeitinho no E, tem algumas coisinhas aqui e eu fiz a correção, ó, para deixar a minha frase perfeita para me usar no meu caderno. Então, é importante vocês terem isso em mente, que algumas frases que a gente gera com a IA, a gente precisa alterar. Então, aqui eu já estou com a minha frase e agora eu vou escolher o fundo. Eu vou colocar esse aqui primeiro, que eu gostei bastante dele. Eu vou trazer ele para cá, ó, eu só dar um voltar aqui, um Ctrl Z, eu posso vir aqui com ele e encaixar aqui no meu quadrado maior. Se eu já quiser, eu posso deixar ele ali. Ou você pode trazer ele aqui para fora e ajustar ele ali e depois cortar. Fica a seu critério como você quiser fazer. Aqui eu já vou deixar encaixado direto. Vou vir aqui tirar a linha de contorno. É sempre um costume, tá, gente? Eu sempre trabalho já tirando a linha de contorno. Mesmo que a gente não vai cortar, não vai interferir em nada. Essa linha de contorno aqui, se você quiser deixar, ela não vai aparecer, né, depois na impressão, porque aqui dentro do Silhouette Studio, para a linha, né, aparecer, você precisa vir aqui e aumentar a espessura dela. Se você não aumentar a espessura, essa linha não vai aparecer. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Mas é costume meu, me incomoda um pouquinho deixar a linha, então eu sempre já vou tirando. Aqui, se você quiser ajustar o seu fundo, ficou muito grande, muito pequeno, você pode vir aqui, ó, nessa partezinha aqui da paletinha, ó, parece uma paletinha de cores. Você vem aqui nessa última opção de padrão de preenchimento e aqui ó, em dimensional você consegue aumentar e diminuir a imagem se você quiser aqui dentro do Silhouette Studio, tá? Então, você pode aumentar ou diminuir aqui se você quiser.
Também você consegue aqui, ó, refletir para um lado, ó, refletir para o outro, se você quiser alterar o lado que fica, também você consegue fazer isso aqui. E daqui também a gente tem a opção de padrão de panorama, que ao clicar nela você também consegue, ó, mexer a imagem ali dentro do seu quadrado, né, ali do seu retângulo. Tá? Aqui você também tem algumas opções de preenchimento, se você também já quiser utilizar dentro do Silhouette Studio, você também consegue utilizar. Se você quiser uma cor chapada, você também consegue utilizar, porque aqui também tem essa opção. Então aí vocês podem ir mexendo aqui no programa, né? Para quem não tem conhecimento, gente, eu não vou ficar explicando todas as ferramentas, a gente já tem várias aulas aqui, então eu vou concentrar aqui na montagem da arte, certo? Fiz isso aqui, coloquei o meu papel, né, de fundo, eu vou vir aqui e vou trazer a minha frase. Então, venho aqui, ó, trouxe a minha frase para cá e eu vou encaixar ela aqui dentro, no espaço do meu caderno. Vou colocar aqui mais ou menos como eu quero ela. E aí você pode, né, escolher a sua arte, pode ser um desenho, pode ser o que você quiser. Lembrando que você tem que respeitar a margenzinha aqui, né, dentro aqui, porque essa vai ser a capa do nosso caderno. Aqui é só a margem de vira. Tenha isso muito claro aí com vocês. Aqui, se você quiser, como eu falei para vocês, você pode deixar essa arte toda tomando aqui o caderno, porque vocês vão ver lá na emenda que super dá. Mas se você quiser colocar uma cor para a lombada, o que a gente faz aqui, ó? Eu pego essa lombada que eu fiz aqui no meio, eu aumento ela até o limite aqui, ó. Ou posso deixar na altura, né? Aqui a gente está com uma medida de 23,5 de altura. Eu posso vir aqui e deixar a minha lombada com 23,5 de altura também e centralizar ela aqui na minha imagem. Ó. Deixa eu centralizar tudo, porque senão vai ficar fora de contexto. Deixa eu centralizar tudo para ficar certinho, ó. E aqui eu posso aplicar uma cor nessa lombada. Então, eu posso vir aqui com conta-gotas e pegar uma cor aqui da minha imagem, se eu quiser. Deixa eu ver aqui um tom de roxo, ó. E posso colocar aqui, eu tiro a linha de contorno também, e aí vai ficar a parte da lombada do meu caderno. Eu super posso fazer isso, tá certo? Então, aí fica a seu critério como você quiser fazer aqui nesse caderno. Você pode fazer uma arte única ou deixar uma cor para a lombada. E aqui a gente vê, a imagem tá legal aqui. Eu gostei bastante de como ficou aqui no meu caderno. Eu gostei muito desse fundo, mas eu vou testar o outro também que eu baixei. Então, aqui eu vou pegar esse outro fundo que eu separei aqui só para testar, só para ver, só para desencargo de consciência, porque às vezes fica mais bonito. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que o outro tá bem mais bonito, né? Isso aqui ficou legal também, mas eu gostei mais desse, eu acho que casou mais com a minha arte. Então, eu vou deixar assim. Aqui, gente, é importante esse gabarito da frente, porque se você fosse, por exemplo, colocar alguma coisa aqui atrás, uma borboletinha, alguma informação, ou se você é acostumado a colocar a sua logo, né, na arte do caderno também, você poderia, aqui você sabe, né, o limite que você tem que respeitar para colocar a sua logo. Então, é isso que é importante. A gente fez uma arte simples, como eu falei para vocês, no foco dessa aula, né, não vou criar uma arte muito elaborada, porque eu quero trazer para vocês apenas a explicação de como montar o caderno. Então, aqui você pode montar a sua arte das mais variadas formas. Montou a arte, a gente vai separar para poder fazer a impressão. E aqui a gente faz a separação justamente nessa lombada. De que forma, Andressa? A gente vai separar, ó, essa partezinha aqui, a gente vai separar daquela partezinha lá. Então, a gente vai imprimir essa parte da capa junto com a lombada e a parte da contracapa separado. É esse corte que a gente vai fazer aqui no caderno pequeno, porque a gente consegue imprimir a capa junto com a lombada no caderno pequeno. Já diferente, né, do caderno brochurão grande, a gente não consegue. A gente tem que imprimir a lombada separado, a capa separado e a contracapa separado, porque é um caderno maior. Aqui, no caderno pequeno, não. Por isso que eu falei para vocês que não há a necessidade, né, aqui no caderno pequeno, de você fazer a lombada numa cor diferente, se você quiser. Porque a emenda, nesse caso, quando eu faço os meus cadernos, eu deixo para trás. Então, a emenda ela não vai aparecer aqui na frente, igual a do caderno, né, brochurão grande que aparece. E aí, a gente deixa a lombada para dar uma suavizada nessa emenda. No caderno pequeno, não é obrigatório. A emenda ela fica para o lado, né, da contracapa. Então, você pode deixar uma cor única aqui, que não vai ter problema, não vai ficar aparecendo, não vai ficar contrastando ali na sua capa. Então, é dessa forma que eu vou fazer. Para fazer isso aqui no Silhouette Studio, você vai fazer de que forma? A gente pode apagar esse gabarito da frente. Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl G na minha arte para agrupar tudo.
Então, agora que a gente fez isso, né, deu um Ctrl G aqui, a gente vai cortar essa imagem, separar. Aqui tinha uma ferramenta de cortar antes no Silhouette Studio que atualizou, eu não sei onde ela foi parar ainda. Então, a gente vai fazer uma adaptação aqui um pouquinho diferente. Depois eu ainda tenho que localizar algumas ferramentas que mudou, né, um pouquinho aqui a área de trabalho do estúdio. Então, eu vou pegar aqui essa minha ferramenta de desenho, o retângulo, vou fazer o retângulo aqui, ó, um pouco maior do que a arte, não precisa se preocupar com o tamanho. O importante é você deixar ele centralizado aqui na parte da lombada. Então, aqui eu posso até desagrupar, só para mim conseguir, com as guias de encaixe inteligente, deixar ele encostadinho na lombada, tá vendo? Ó? Porque com as guias de encaixe inteligente, ó, eu consigo pegar ele certinho ali na ponta da lombada. Então, eu fiz isso, coloquei o meu retângulo aqui, eu vou pegar, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl D, porque a gente vai precisar depois fazer para o outro lado. E eu vou vir aqui, selecionar esse retângulo da frente, deixo desagrupado, tá? As partezinhas estão desagrupadas. Eu vou selecionar esse retângulo da frente e apenas o fundo. E vou vir em Objeto, Modificar e Recortar. E ele fez o corte. Aparentemente deu tudo errado, né? Mas se eu clicar aqui na imagem, ó, e enviar para trás, olha só, eu já tenho aqui a partezinha da minha capa. Seleciono tudo, dou um Ctrl G e já tenho a partezinha aqui da capa. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a contracapa. Então, vou trazer aqui nessa aqui que eu dupliquei, ó. Vou alinhar o meu retângulo ali no finalzinho. Posso até vir aqui e apagar isso aqui, não tem problema, porque vai apagar depois. Seleciono esse retângulo aqui que eu fiz. Seleciono de trás e venho em Objeto, Modificar e Recortar. Prontinho, gente. Eu tenho aqui, ó, a capa e a contracapa separados no meu caderno, ó. Vou unir eles todos aqui, vou dar um Ctrl G, só para vocês verem, vou trazer o gabarito aqui. E vocês vão ver, ó, vou centralizar tudo. Ó, vou enviar o gabarito para trás. E você tá vendo, ó, que tá do mesmo tamanho, não tá aparecendo nada do gabarito atrás, ó. Vou puxar o gabarito aqui para vocês verem, ó, tá na mesma largura, tudo bonitinho, tá? Então, fica certinho o corte. É só você fazer dessa maneira, bem simples. Aqui a gente já tem, ó, bonitinho, essa capa. Então, você vai imprimir essa daqui e vai imprimir depois essa daqui. Capa contra capa. A capa você imprime junto com a lombada. Então, aqui a minha capa, ó, tá vendo? Ela tá de 18 por 23,5. E aqui eu tenho a minha contracapa que tá por 15 por 23,5. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir. Você pode imprimir aí no papel da sua preferência. Eu recomendo aqui, eu gosto de imprimir, para quando eu faço capa de brochurão, né? Eu gosto de imprimir no adesivo de 115 gramas ou de 80 gramas. No máximo de 115 gramas, tá? O de 80 gramas eu acho que o acabamento fica um pouco melhor, né, o adesivo de 80 gramas, mas você pode imprimir também no de 115 gramas. Principalmente se o caderno que você for fazer, né, ele tiver uma arte mais escura e você for fazer uma arte clara, igual aqui, né? Aí eu recomendo que você use o de 115 gramas, que ele é um pouquinho mais grossinho, vai cobrir um pouco mais a arte de fundo do caderno. Se for, né, uma arte escura e você for fazer o de 80 gramas, gente, o adesivo de 80 gramas é maravilhoso, a aderência fica bem melhor também e o acabamento também fica melhor. Então, aí vocês escolhem também, vocês podem testar os dois, a diferença também pro acabamento é bem pouca, e aí vocês imprimem a arte de vocês, né? Imprime a arte de vocês, e aí imprimiu a arte, a gente vai lá pra mesa montar, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai emendar e encapar esse caderno. Bom, pessoal, aqui eu já fiz a impressão da minha capa, né, conforme eu falei para vocês. Aqui eu imprimi no papel fotográfico gloss de 115 gramas, mas como eu falei, vocês podem imprimir no de 80 gramas ou no de 115 gramas, tá? Eu recomendo que não utilize uma gramatura maior, por questão de acabamento, como eu já falei para vocês. Eu quero ressaltar um ponto muito importante, tá? Para quem quiser essa arte aqui, se você é membro apoiador desse canal, se você é membro apoiador do nosso canal aqui no YouTube, lá no Drive de vocês já está essa arte lá dentro do Silhouette Studio, tá? Todas as artes compartilhadas aqui com os membros do canal, elas vão dentro do Silhouette Studio, porque é o programa que a gente utiliza aqui durante as aulas. Então, lá você vai ter acesso, né, à arte, igual eu montei, dentro do Silhouette Studio, e aí você consegue usar até mesmo essa frase, se você quiser, em outro, né, outro projeto lá, porque vai estar para você tudo bonitinho lá. Se você não é membro, apoiador do nosso canal, e você quiser a arte desse caderno, quiser fazer esse caderno igual a gente vai montar aqui, você pode adquirir o PDF, tá? Não vai ser o arquivo dentro do Silhouette Studio, você pode adquirir o PDF lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá no meu site e adquirir o PDF, que vai ter a capa e contracapa igualzinho eu imprimi aqui, para você montar o seu caderno.
Certo, pessoal? Então, agora que a gente fez a impressão, a gente vai fazer a emenda para iniciar a montagem do nosso caderno. Então, eu vou pegar aqui, ó, com a parte da minha capa, essa parte da minha capa, eu vou refilar ela de um lado, nessa parte aqui da lombada, eu vou refilar ela justinho. Eu vou pegar aqui, colocar a minha régua e fazer o refile. Na parte da contracapa, eu vou refilar também a lateral, ó, que vai encaixar aqui, tá vendo? Essa lateral que vai encaixar aqui, porém eu não vou refilar ela rente igual eu refilei aqui. Eu vou deixar cerca de 1 centímetro depois da arte. Então eu posso pegar aqui na minha base de corte e alinhar, ou se você quiser, você pode deixar essa marcação, né, se você for montar a sua arte antes de imprimir, ou vai no olhômetro mesmo, não precisa ser algo milimétrico, é só você deixar cerca de 1 centímetro, meio centímetro, para que a abinha, vamos dizer assim, que vai servir para a gente fazer a colagem de uma capa na outra. Cortei aqui, ó, tá vendo? Ficou essa margem aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir uma capa na outra. Então, eu vou pegar a minha capa aqui, eu vou tirar, não vou tirar todo o liner do meu adesivo, eu vou tirar somente uma pontinha aqui, ó, só um pedacinho. Ó, só para me ajudar aqui na centralização. Ó, deixo assim, ó, tá vendo? Fiz uma dobrinha para facilitar. E eu vou pegar aqui a minha contracapa e vou alinhar para fazer a colagem. Então, nessa parte, vai com calma. Nessa hora, não pega telefone, não fica olhando o celular, não vê o filho chamando. Nessa hora, você tem que ter atenção para colar bem certinho. Então, pega aqui a linha com cuidado para você colar bem certinho. Ó, uniu ali, você pega aqui e volta o liner no ponto dele. E aqui você já tem a sua capa no total dela, tá vendo? E agora que a gente fez a junção, a gente vai fazer a laminação. A laminação, né, como eu já expliquei em vários vídeos, é uma proteção. A gente vai aplicar uma proteção aqui nessa capa para que não corra o risco ali de sujar ou mesmo arranhar durante o uso do cliente. Então, para fazer essa proteção aqui, você pode fazer com o BOPP. Se você tiver um BOPP maior, né, um BOPP A3, você pode fazer na sua laminadora aí, a quente, né, como você já está acostumado. Se você não tiver o BOPP, tamanho A3, você pode fazer igual eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer a laminação dessa capa com contact, mas você também pode fazer com o vinil, que foi o vinil que eu utilizei no caderno que eu mostrei para vocês, né, que eu fiz da minha filha o ano passado. Eu fiz com vinil. O contact também dá super certo. Então, nessa aula aqui, a gente vai fazer com o contact mesmo. Vou cortar aqui um pedaço do contact. E, gente, para quem tem medo, né, do contact desbotar e tudo mais, eu vou até pegar aqui. Esse aqui é um caderno brochurão grande, que eu fiz para minha filha também, o ano passado, tá vendo que tá até sujo, porque agora ela já pegou para brincar, ó, é dela de atividadezinhas da escola, e agora ela pegou para desenhar, né, que acabou as aulas, né, o professor entregou os cadernos, e esse daqui, gente, eu laminei com o contact, e durou o ano todo, a cor está perfeita. Então, assim, para quem tem receio de laminar com contact, com medo de desbotar e tudo mais, não desbota, tá, gente? Pode fazer tranquilo. Super funciona, com contact ou vinil, a gente consegue fazer a laminação a frio e é super durável. Então aqui para fazer a laminação, gente, eu não vou focar nessa parte da laminação porque eu já expliquei como laminar a frio em vários vídeos aqui do canal. Então eu simplesmente vou pegar o meu contact e aplicar aqui. Se você tiver dúvida de como fazer essa aplicação, assiste os vídeos anteriores do canal aí sobre encadernação. Tem no caderno brochura, onde eu mostrei também como laminar. No caderno brochurão que eu fiz também foi uma laminação a frio. Se eu não me engano, eu fiz com vinil. Também expliquei todo o passo a passo de como fazer a laminação a frio. Então, tem tudo explicado em vários vídeos. Eu não vou ficar repetindo, porque senão a gente perde tempo com conteúdo que é importante e fica repetindo sempre o mesmo conteúdo. Então, eu vou colar aqui, ó, um pedacinho na mesa, como sempre, para dar a estabilidade ali que eu preciso.
E agora vou vir só aplicando sobre a minha capa, lembrando de garantir que não tem nenhuma sujeirinha, para que a aplicação, né, dessa proteção fique perfeita. Fiz a laminação, eu vou passar mais um pouquinho a espátula aqui para garantir, né, que esse contact aderiu bonitinho aqui. E, gente, eu quero ressaltar um ponto muito importante com vocês. Eu sei que tem gente, né, que faz a laminação aí separada e depois cola, né, une, faz a junção lá no caderno com as folhas, né, separadas. Eu não gosto, eu prefiro fazer a união e a laminação por cima para garantir a segurança do que eu estou oferecendo para o meu cliente. Aí eu não sinto confiança, segurança de entregar um produto para o meu cliente que foi emendado ali por cima do BOPP. Eu acho que é muito mais fácil de soltar, né? Porém, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Se você acha aquele outro, a forma mais fácil, quer fazer laminação, não quer, não tem contact, só tem um BOPP tamanho A4 e quer laminar e depois unir, fica a seu critério como fazer. Eu sempre reforço para vocês que é importante a gente fazer os testes e ver o que funciona melhor para nós. Aqui eu gosto de fazer dessa forma, eu faço a emenda e depois a laminação. Então eu fiz isso, eu vou só refilar os excessos aqui da minha arte. Aqui, pessoal, eu fiz o refil da minha arte, eu vou começar então a colar ela aqui no meu caderno. E para fazer isso, você pode fazer de duas formas. Se você tiver um gabarito de encadernação, você vai colocar aqui o gabarito de 1,5, porque é o que a gente fez a arte, né? A gente deixou 1,5 de cada lado. Vai começar aqui colando o seu caderno, bonitinho, encapando. Se você não tem um gabarito, o que eu sugiro para você, para facilitar, é que você pegue a sua arte, dobre ela ao meio, porque daí você vai encontrar o meio certinho dela. Então você pode dobrar aqui, ó, pontinha com pontinha da sua arte, depois que você refilou, dobra ali a pontinha com pontinha, encontra o meio da sua arte, né, da sua lombada, e você pode começar centralizando o seu caderno a partir desse meio. Então você pode colar ele aqui centralizado, depois virar para cá e depois virar para o outro lado, tá certo? Essa é uma forma de facilitar na hora da colagem. Como eu tenho o gabarito aqui, eu vou fazer com o gabarito, mas eu quis trazer essas opções para vocês verem as possibilidades, né, para quem não tem o gabarito também. Então eu começo aqui, eu tiro o liner, eu tirei o liner só de uma parte, a outra tá com o liner ainda. Vou colar aqui o meu gabarito. Colo aqui na pontinha. Pego o meu caderno e vou colocar ele aqui. Bem retinho ali, bem bonitinho. Coloco ele aqui e dou uma apertada. Tiro o gabarito. Viro aqui a capa, ó. Venho com a minha espátula de feltro. Não tem espátula de feltro, né? Pode ser uma flanelinha. E dou uma passada aqui. Tá vendo que a importância que eu falei para vocês? De tomar cuidado com a questão de arte clara para utilizar um papel mais escuro, ó. Aqui o meu caderno ele é bem escuro, tá vendo? Ó, que ficou um pouquinho visível a arte, porque o meu caderno é laranja, né? E a minha arte ela é delicadinha. Aqui o ideal seria eu ter feito uma cobertura com papel adesivo branco por baixo e depois colar esse por cima para evitar que isso daqui acontecesse, tá vendo, ó? De aparecer. Então, se você estiver trabalhando com um caderno escuro, né, o ideal que eu recomendo, compre um caderno amarelo, um caderno mais claro. Se você estiver usando um caderno muito com escuro igual esse daqui, que é laranja, vermelho, azul, são cores escuras, coloque, né, ali por baixo uma folha de adesivo branca que vai, né, uma arte clara, não vai mostrar dessa forma que tá aparecendo aqui, tá, pessoal? Sempre gosto de mostrar para vocês todas as opções para que vocês encontrem aí como resolver caso aconteça com vocês. E aqui eu vou pegar, ó, tirar o liner desse outro lado. Posso tirar aqui o liner. Vou colocar esse meu gabarito aqui em cima para ajudar que fique tudo retinho. E venho aqui com o meu caderno. Vou virar, deixa eu pôr o gabarito um pouco mais para cá. Aqui, ó. Vou pôr ele aqui nessa ponta. Porque ali eu preciso dobrar por causa da lombada. E o gabarito ali vai me atrapalhar. Eu preciso fazer esse movimento, tá vendo? Então eu empurro o meu caderno para a lombada, para que ele cole certinho. E trago ele
pra cá. Trago ele retinho, posso até tirar, deixa eu tirar esse gabarito aqui, que vai me atrapalhar aqui agora, ó. E trago ele, lembrando que aqui quando você vai trazer, faz uma leve pressão pra trás, ó, pra que ele pressione lá na lombada, ó. E trago ele pra cá. E dou um apertãozinho. Venho aqui com a minha espátula e crio uma aderência aqui. Ó. Tá vendo? Já está colado. Agora a gente vai fazer o processo que a gente faz, geralmente quando a gente faz encadernação, que é tirar os cantinhos. Então eu venho aqui com o meu fio de cabelo. Não tenho fio de cabelo, eu já mostrei para vocês aqui a opção de como fazer. Você pode vir no olhômetro, né, se você estiver tranquilo. O importante é deixar um espacinho. Você não pode cortar rente, deixa uns 2 milímetros dessa pontinha, porque a intenção é encapar essa ponta. Então é bem tranquilo. Ou caso você tenha dificuldade de ir no olhômetro, você pode pegar 2 pedacinhos de papelão, juntar os dois, coloca 2 pedacinhos de papelão, vem aqui e vai servir como um gabarito, né? Vai servir como um fio de cabelo para vocês. Então você pode fazer dessas formas se você não tiver o fio de cabelo. Fiz isso, agora você escolhe como você quer começar a encapar. Se você quer pela aba menor ou pela maior. Eu sempre gosto de começar pela maior, mas fica, né, aí a seu critério, como você achar mais fácil. Eu vou pegar aqui uma tesoura e aqui, ó, nessa parte do meio, no meinho ali do meu caderno, eu vou fazer um pique aqui. Esse pique é para ajudar a encapar, tá vendo, ó? Pego aqui bem no meio, encontrando com o meio do caderno e faço um pique. Isso vai ajudar com que eu encape o meu caderno. Desse outro lado, eu faço a mesma coisa, ó. Ali no meio do meu caderno, eu venho e faço um pique. Eu não levo o pique até encostar no caderno. Eu deixo uma margenzinha ali também. E isso, ó, vai me facilitar agora. Eu posso vir, eu levanto, eu gosto de levantar um pouquinho, vem com a espátula. Pode ser a dobradeira também, ó, para dar uma ajudada aqui, porque eu encapei aqui com o contact, e o contact, gente, ele é muito fácil, né, ele deixa o papel fotográfico mais durinho. Então, a gente fazendo uma dobrinha aqui, fica mais fácil de encapar, ó. Trago aqui para dentro, nessa parte aqui do acabamento, ó, eu puxo esse meu adesivo, eu encaixo daqui embaixo do caderno, embaixo dessa lombada. Vai com calma, com carinho. Vem com a espátula. Nessa parte de encapar o caderno, gente, tudo tem que ter atenção, cuidado. Vou até pegar minha dobradeira aqui, que vai me facilitar. Nessa parte, não faz com pressa, porque pressa aqui não vai ajudar, pressa aqui vai atrapalhar. Você tem que fazer com calma essa parte. Então, nessa hora, larga tudo, larga celular, faz num horário que o filho tá brincando, tá distraído, para não te chamar. Porque nessa parte aqui é muito fácil você errar, e aí você pode até perder o caderno, né, dependendo do tipo de erro que você cometer. Vem aqui, ó, trago para o outro lado, começo aqui encapando, trago para cá, e vou fazer a mesma coisa, com calma, com carinho. Você não vai fazer as coisas de qualquer jeito, puxo aqui, ó, para baixo do meu caderno, eu puxo, eu tenho que encaixar lá embaixo, por isso que é importante ter cuidado, ó, ver se vocês conseguem ver, eu tenho que puxar aqui para baixo, ó, tá vendo? Puxar para baixo do miolo aqui do meu caderno, para ele encaixar ali e fazer um acabamento bem certinho. Se você sentir dificuldade de fazer apenas um corte, pode fazer mais cortes e picotar, mas eu acho que assim o acabamento fica mais bonito. E aqui nessas pontinhas, do mesmo jeito, a gente faz a dobrinha para dentro, igual fazer a capa de um caderno normal, que a gente já faz aí no nosso dia a dia, né? Quem já trabalha com encadernação, faz só dobrar a pontinha e agora eu dobro para dentro. Do outro lado, gente, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu gosto de vir com a mão, quando eu tô encapando esses cadernos brochurão, porque é mais fácil. Com a mão, você tem mais controle do que você tá fazendo. Você tá sentindo, né, ali o caderno. Então, eu tenho mais controle do que eu tô fazendo. Ó, já encapei aqui a capa das costas.
Agora eu vou encapar aqui a capa da frente e o processo é o mesmo. Você tem que lembrar que aqui a gente começou pela aba de cima, né? A gente fez as duas de cima e depois fez a lateral. Aqui desse outro lado eu tenho que fazer da mesma forma. Então eu começo aqui com a capa não, né? Com a dobra de cima, do mesmo jeito eu tenho que fazer para que o acabamento fique igual, tá, gente? Não vai começar lá fazendo as daqui e depois começa a dobra aqui, que o acabamento vai ficar feio. A gente tem que pensar em tudo. Ó, eu venho com o dedo porque eu vou empurrando o meu adesivo, ó. Olha só como ele vai encaixar aqui. Olha só, tá vendo a importância do corte? Ó, porque ele vai encaixar aqui perfeitinho ali e vai fazer o acabamento pro meu caderno. Por isso que a gente faz dessa forma, um cortezinho ali é suficiente, vai fazer o acabamento aqui bonitinho. Venho desse outro lado e faço a mesma coisa. Empurro lá, ó, para baixo do miolo, vai se unir com o de trás, ó, perfeitinho e fazer o acabamento. Ai, André, se eu não quiser fazer o corte, precisa fazer, tá, gente? Se você não fizer, tentar encaixar reto aqui, você vai ver que vai ser muito fácil de você embolar isso aqui, vai dar ruim. Então, assim, você fazendo um piquezinho só, bem simplesinho, você vai conseguir encaixar aqui com mais facilidade. Se você tentar vir com esse papel reto, não vai dar bom. Tá? Eu digo isso por experiência própria, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Ficou na dúvida? Testa aí. De repente, vai que você tem mais destreza aí e consegue encaixar sem precisar dar o pique. Aqui eu sempre faço o pique porque eu acho que o acabamento fica melhor. E vocês viram, ó, bem tranquilo, bem facinho de fazer, faz com calma. Essa parte eu não vou editar, vou deixar aí pra vocês verem que é tranquilo de fazer. Tô fazendo o processo com calma, mas vocês viram, ó, apesar de eu estar fazendo com calma, foi muito rapidinho. Tô explicando todos os processos com vocês, fazendo com calma, com carinho. E ainda assim, ó, nosso caderno já está encapado. Olha só, lindão, maravilhoso. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Aqui dentro, se você quiser um produto com um custo mais barato, você pode vir, tem algumas meninas que fazem, principalmente se estiver fazendo para a escola, você pode só vir reforçar aqui, ó, com uma fita dessas daqui transparente, você pode passar aqui na volta e reforçar, e tá tudo lindo. O da minha menina que eu fiz, esse daqui, eu fiz dessa forma, ó. Eu coloquei só a fita aqui, eu não fiz nenhuma guarda, nenhum acabamento interno aqui, olha só. E ficou perfeito, vocês estão vendo, ó, não descolou nada, durou o ano todo, maravilhoso. E isso que ela é uma criança de 6 anos, tinha 6 anos, né, o ano passado, ela tinha 6 anos, então assim, usava muito o caderno, né, ali, e não teve nenhum problema, o caderno estava sempre dentro da bolsa, durou o ano todo. Se você estiver fazendo para a escola, você pode fazer dessa forma. Se você estiver fazendo um produto mais sofisticado, igual o que a gente está fazendo aqui, que é mais voltado para um presente, mais algo para a pessoa comprar para si mesma, eu recomendo que você faça o acabamento aqui na parte interna. E para esse acabamento, você pode vir com papel offset de 180 gramas adesivo, né, que a gente já usa na encadernação, e colocar ele aqui. Eu imprimi, eu fiz a impressão, a mesma impressão que eu fiz na capa, né, o fundo, eu imprimi o fundo, mas aqui não é necessário você imprimir o fundo, você pode fazer um fundo branco também. Eu já fiz cadernos, a maioria dos cadernos que eu faço aqui são todos com apenas a folha branca, porque economiza, né? Aqui eu tive que imprimir 2 folhas para fazer a capa e contracapa, e com uma folha só eu conseguiria fazer se eu fosse fazer no branco. Então, questão de economia, você conseguiria fazer dessa forma. Mas se você quiser entregar para o seu cliente algo mais elaborado, aí você imprime, pode imprimir uma guarda, pode imprimir alguma parte se você quiser colocar o nome do cliente, uma mensagem. Fica a seu critério aí como fazer, né, pessoal? Eu tô mostrando para vocês a base e na hora de montar o caderno de vocês, vocês têm liberdade para criar da forma que vocês quiserem. Então, o que eu fiz? Eu peguei a medida aqui, ó, mais ou menos, de como daria o comprimento aqui do meu caderno. Então, eu fiz uma medida de 14,5, medindo aqui a altura, lembrando de deixar um espacinho aqui. E fiz a medida aqui também, que eu deixei com 20 centímetros, né? Porque o nosso caderno ele tem 20,5, então eu diminuí meio centímetro, né? Que é o que a gente já faz, geralmente, para as capas. E só coloquei o papel de fundo que eu usei ali na capa, então é bem tranquilo. Essa parte aqui é opcional, então eu fiz 14,5 por 20, de acordo com o meu caderno. Imprimi aqui no papel offset adesivo de 180 gramas.
Mas se você está acostumado a fazer suas guardas de outra forma, gente, fica à vontade. Eu acho que o papel adesivo facilita demais. E por ser offset, eu não preciso fazer laminação aqui na guarda. Então, eu sempre gosto, sempre imprimo todas as guardas do meu caderno. Vai no offset adesivo de 180 gramas. Então, eu fiz aqui para os dois, para mostrar para vocês possibilidades. Porque o que eu quero mostrar com esse caderno aqui é abrir a criatividade de vocês, porque a gente fica muito limitado. Eu vejo muito vendendo desse caderno somente nessa época de volta às aulas. Porém, gente, vocês têm que abrir a criatividade de vocês, que vocês podem vender esse caderno o ano todo. É só mudar a arte. Só mudar a arte e você vende esse caderno o ano todo. Você pode vender agora no Dia das Mulheres, igual a gente está fazendo aqui. Você pode vender para uma mãe que quer fazer as anotações do bebê, faz com uma capa de bebê. Você pode vender ali no Dia dos Professores, com uma capa do Dia dos Professores. Você pode vender no Dia das Mães, um caderno para a mãe anotar a receita, para a mãe anotar o dia a dia dela. Você pode vender para N datas. Então, aqui eu só vou pegar a minha guarda e aplicar aqui. Eu gosto de tirar todo o liner, porém, se você quiser centralizar aí, né, bonitinho, com a pontinha, né, faz da forma que você já está acostumado, pessoal. Em algumas partes eu não vou focar, porque eu já expliquei tanto em outros vídeos, que aqui o foco mesmo vai ser mais a prática, né? E aqui, ó, eu venho e dou uma levantadinha aqui no meu caderno para essa partezinha e dou a aderência, né? Porque a gente está trabalhando aqui com adesivo. Adesivo precisa criar a aderência. Então, eu venho aqui com a minha espátula e crio a aderência. Ai, Andressa, mas não ficou até o final. Eu não gosto de colocar ali bem rente com a costura, gente, porque quando a gente coloca ali, pelo menos nos testes que eu fiz aqui, é muito fácil do adesivo levantar aquela pontinha, fica muito ruim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, fica um pouquinho ruim. Então, esse espacinho aqui deixa. Se você quiser colocar um pouco maior, entrar ali pra dentro, pode, sem nenhum problema, tá? Vai cobrir aquela partezinha branca, se te incomodar, você pode cobrir sem nenhum problema. Aqui pra mim tá tranquilo. Vou deixar assim. E aqui também eu vou colar do mesmo jeito a guarda. Vocês estão vendo que rapidinho a gente fez um caderno, que apenas com uma arte diferente, a gente já mudou esse caderno para outra data. É um caderno super lindo, super vendável. E a gente ainda vai colocar mais coisas, porque como eu falei, eu quero trazer possibilidades para vocês. Se vocês não abrirem a criatividade de vocês, gente, para a possibilidade com essa aula, é porque vocês têm a mente fechada. Porque aqui eu tô mostrando muitas técnicas para vocês. Ó, aqui o adesivo ele já foi um pouco mais longe, ó. Tá vendo, ó? Ele já chegou lá no final, ó. Posso encaixar ele ali para dentro, ó. Ó. E aqui vocês já veem as duas possibilidades que vocês podem fazer. Ó, tá vendo? Mas aí ele fica com essa pontinha aqui, ó, um pouco mais levantada. E com o tempo, essa pontinha, ela vai se levantando mais ainda. Então eu não gosto muito. Eu gosto de deixar, poderia ter puxado um pouco mais para cá o adesivo, deixaria um pouco mais de espaço. Mas foi bom que para vocês poderem ver também. Olha só. Lindo o caderno, né, gente? Olha. Ó. Ó, tá vendo o que eu tô falando? Ó. Aqui, ó, já levantou um pouquinho. É isso que eu não gosto muito. Essa parte fica um pouquinho levantando. Me incomoda, gente. Então, por isso que eu não gosto de deixar tão rente ali com a costura. Depois eu vou tirar um pouquinho com a régua. Eu não gosto de deixar rente ali, perto da costura, porque levanta. Então, às vezes é melhor deixar uma margenzinha branca aparecendo do que deixar rente ali. Porque senão essa parte fica ali levantando e eu acho que não fica um acabamento tão bonito. Minha opinião, tá, gente? Eu sou um pouco perfeccionista, então algumas coisas me incomodam. E aqui, gente, ó, tá pronto o nosso caderno. Poderia vender ele assim? Poderia, mas como eu falei pra vocês, nessa aula eu quero trazer possibilidades. E se o seu caderno ficar levantando assim, gente, ó, não estranhe, porque você acabou de encapar ele com um adesivo, então ele precisa, né, ali estabilizar, o adesivo tá puxando um pouco essa capa. Você pode deixar ele descansar sobre um peso de um dia pro outro, deixa ele descansar ali que ele vai se alinhar, vai se ajustar o adesivo e a capa vai parar de ficar fazendo essa aberturinha aqui, tá? Bem tranquilo, é só deixar o caderno descansar de um dia pro outro sobre o peso. Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem decorar e agregar ainda mais valor a esse caderno que a gente acabou de fazer aqui.
Então aqui, pessoal, agora eu já separei alguns materiais que a gente vai usar aqui para colocar nesse caderno. Eu vou mostrar o máximo, assim, de opções possíveis. E, claro, vocês sempre podem expandir, usar a criatividade de vocês e ir além do que eu vou mostrar aqui nessa aula. Então eu vou começar mostrando para vocês como a gente pode aplicar cantoneiras nesse caderno para valorizar ele ainda mais e agregar mais valor. Então esse caderno aqui, você pode deixar ele mais personalizável. Olha só, uma cantoneira já vai mudar toda a capa desse caderno, já vai agregar mais valor ainda. Um caderno que às vezes você vai pagar ali 5, 7 reais, às vezes até menos, né? 3, 4 reais. Aí na sua cidade você pode vender ele por 50 reais para cima, se você agregar valor, se você souber como agregar valor. Então isso é muito importante. Para aplicar a cantoneira, eu não tenho a matriz de cantoneira, então eu aplico com o alicate mesmo. Eu tenho aqui, que eu deixo aqui já, gente, essa daqui é uma capinha que eu faço com gaze, é uma capinha de gaze, é basicamente um pedaço de gaze com fita crepe, aquela fita branca, né, fita crepe, que eu coloco aqui, que eu encapo, por quê? Porque é isso daqui que vai servir para apertar a minha cantoneira sem correr o risco dela arranhar e amassar. Então, eu coloco a minha cantoneira aqui, venho com esse meu alicate encapado, encaixo ele aqui, ó, e aperto essa cantoneira. Essa partezinha aqui do fato de estar encapado, ele não vai arranhar a cantoneira. Então, por isso que é importante encapar. Você pode também vir com uma flanelinha, se for mais fácil para você. Dessa forma, fazendo, eu achei mais tranquilo, porque eu não preciso ficar me preocupando em ficar mudando, né, a flanelinha e tudo mais. Rapidinho eu venho aqui com um alicate e aplico a minha cantoneira. E aqui eu só vou, encaixei ela, ficou firme, eu vou apertando e ajustando, ó. Bem facinho. Com esse alicate encapado, eu não preciso ficar toda hora mudando o paninho de posição, né? Que às vezes a gente não consegue ver. Aqui eu já consigo ver se encapou, como ficou. Eu já consigo ver o resultado final, ó. E aí você pode puxar para ver se está firme. Quando você chegou no final aqui, às vezes fica soltando, né, gente? Porque não tá apertado, né? Justamente para que eu consiga tirar. Então, só ter paciência, ó. Já apliquei aqui a minha cantoneira. Tá vendo, ó? Bem facinho. Agora eu vou aplicar dos outros lados da mesma forma. Bem facinho de fazer. A gente às vezes se limita, né? Não tem uma ferramenta. Usa o que você tem ao seu alcance para você conseguir fazer os seus produtos. E aí, é claro, né, gente? Vendeu muito produto com cantoneira, separa o dinheiro e compra a matriz, né? Se você tiver o balancinho, se não tiver, compra o balancinho, depois compra a matriz. Porque assim você vai ter uma produção maior, mais rápida. Né, ó? Eu sempre puxo para ver se está fixo mesmo. Se vê que precisa de mais um apertãozinho, dá um apertãozinho bem facinho. Não tem segredo, rapidinho também. E vou fazer aqui com a contracapa a mesma coisa. Olha só. Apliquei a cantoneira no meu caderno. Agora aqui, ó, eu posso tirar, guardo isso daqui para me usar quando eu for aplicar uma outra cantoneira. E tem o meu alicate aqui para me usar, para cortar o ariô, para fazer outras coisas tranquilamente. Além da cantoneira, a gente vai aplicar o elástico aqui também. Então eu vou pegar aqui o meu alicate. Pode ser aí a crop-a-dye, qualquer alicate que você tenha. E vou vir aqui e vou marcar aqui. Eu vou pelo limite do meu alicate. Eu gosto desse alicate, eu sempre faço a furação com ele. Eu comprei a Big Bite, né, que é da crop-a-dye, mas eu sempre vou pelo limite dele. Então eu levo ele até o final aqui do meu caderno, deixo ele na margenzinha mais ou menos que tá encontrando ali, né, uma ponta com a outra e faço o furo. E é legal com ele que a gente não precisa ficar se preocupando em colocar, fazer marcação, aonde que tá, porque como ele vai até o limite, ele vai deixar os dois lados na mesma distância. Então, é bem tranquilo de fazer, bem rapidinho. Vou pegar aqui um elástico. Vou colocar aqui. E o processo é igual a gente já está acostumado a fazer, né? Vou colocar aqui o ilhós. Bem tranquilo de fazer. Vocês estão vendo que a gente está agregando valor a esse caderno. Um caderno ali que você paga baratinho, você consegue vender por muito mais pelo valor agregado, tá, gente? É isso que você tem que mostrar para o seu cliente. O valor agregado. Ah, é só um caderno encapado. Não, não é só um caderno encapado.
Se você mostrar o valor agregado para o seu cliente, ele vai pagar por esse caderno encapado muito mais do que ele pagaria ali na papelaria, né? Por aquele caderno lá da papelaria de R$ 3, R$ 4. Ó, vou tirar aqui o excesso do elástico. O que a gente muda no produto, gente, é a personalização. O que a gente agrega no nosso trabalho, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com personalizados. Então, se você trabalha com personalizado, quanto mais você personaliza, mais valor você agrega, porque você mostra diferencial para o seu cliente. Vou vir aqui e vou apertar esse ilhós. Vou aqui ver a melhor posição. Não tem segredo, bem facinho, rapidinho de fazer, como vocês viram aqui. Ó, já fechei o ilhós, venho aqui do outro lado e fecho. Esse processo não tem segredo, né? Se você já trabalha com encadernação, já está acostumado a fazer. Se você não trabalha com encadernação, gente, é bem simples. Esse alicate aqui ele é bem baratinho, tá? Menos de R$ 100 você compra, né? Esse alicate foi o primeiro alicate que eu comprei quando eu comecei. Então, ele é bem baratinho. Super possível de você ter aí no seu ateliê e super útil. Ó, olha só. Aqui, se você tivesse um passador de elástico, você poderia ter colocado. Se você quisesse, né, colocar ali mais algum detalhe, fica a seu critério, né, como você quiser trabalhar aqui com essa parte do elástico. Mas olha só como o nosso caderno ele já ficou lindo e muito rico, gente. É só pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá? Então agora aqui dentro do nosso caderno eu vou colocar mais um detalhe com vocês, que eu vou fazer um furinho aqui nessa parte da lombada do caderno, que é onde a gente vai colocar um chaveirinho de tassel. Então eu vou pegar aqui o meu alicate e vou fazer um furinho ali centralizando mais ou menos na lombada. Caso você não se sinta seguro de fazer o furo direto, você pode fazer uma pré-marcação ali, depois vir furar, fica a seu critério aí como você achar mais fácil. Faz o furinho aqui, olha só como é que ele fica, certinho ali na lombada. E é claro que a gente não vai deixar esse furo, né, simplesmente assim. Vou dar um acabamento nele, vou pegar um ilhós aqui e vou fazer o acabamento, né, porque a gente tá fazendo um caderno totalmente personalizado, super diferenciado, e acabamento é tudo para deixar o nosso produto final, né, ainda com maior valor agregado. Então, eu pego o meu alicate aqui e fecho o ilhós. Fechei aqui o ilhós, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só como é que fica. Bem bacana, olha só o acabamento. Eu vou pegar e vou montar o chaveiro, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu já deixei separado algumas miçanguinhas que eu vou utilizar nesse chaveiro. Não vai dar pra mim usar todas, tá? Eu vi pelo tamanho do meu tassel, mas você pode aí separar as miçangas, né? De acordo com a arte que você tá utilizando ali, fica bem legal. Esse meu tassel, como ele é curto, né, aqui nessa partezinha do cordão de cima, eu vou conseguir só usar umas 2 miçanguinhas, eu tinha separado 3, mas só 2 eu vou colocar aqui. E eu vou usar essa fita, né, essa linha de nylon. Eu uso essa linha de nylon porque eu consigo utilizar ela várias vezes, ela é super resistente. Mas você pode utilizar uma linha comum também. Olha só como que você passa no tassel, tá vendo? Ele fica bem tranquilo. Você passou a linha ali, você vai unir as duas pontas. Por quê? Ao unir essas duas pontas, você tem ali uma linha reta que vai te facilitar o encaixe dessas miçangas. Então você vai vir aqui, ó, passar a miçanga, né, no encontro dessas duas linhas. E facilmente, gente, olha como é super fácil. Você desce ali pro tassel e encaixa sem nenhuma dificuldade. Bem simples de fazer. Aqui eu vou colocar o coraçãozinho e essa rosa, mas como eu falei, vocês podem usar as miçangas que vocês tiverem ou quiserem aí, de acordo com o projeto de vocês. E aqui, coloquei a miçanga, eu vou pegar aqui o meu caderno agora, abro ele aqui, vou vir nessa partezinha da lombada, e nessa parte aqui a gente vai passar o tassel ali, né, por dentro do ilhós que a gente já colocou, e a gente vai encaixar essa partezinha mais gordinha, né, da cabecinha do tassel, a gente vai passar por dentro da linha, começa passando por ela, porque vai ser muito mais fácil para você passar ali as pedrarias depois que você passou ela, porque essa é a partezinha mais complicada, ó, passou ela, facilmente você passa as pedrinhas ali, ó, com facilidade. Gente, o resultado final desse caderno tá ficando tão lindo. Eu estou ficando apaixonada, tenho certeza que vai abrir muita criatividade de vocês, ó. Passou tudo, dá uma puxada ali para fazer um nozinho, né, para ficar bem firme. E olha só, gente, olha que riqueza esse caderno. Fala pra mim se não é a coisa mais linda, fala pra mim se qualquer pessoa não vai se encantar com esse caderno. Super diferente do que você encontra ali na papelaria, com valor agregado altíssimo, gente. Usem a criatividade de vocês. Olha que coisa mais linda esse caderno.
perfeito para você vender e faturar muito, tá? Olha só o acabamento interno, como ficou tudo bonitinho, gente. É só fazer com carinho, com capricho, que eu tenho certeza que o seu cliente vai se encantar com esse produto. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá, pessoal? Coloquem essa aula em prática, façam o seu caderno, tirem fotos, divulguem para que vocês consigam vender muito. E claro, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like aí, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito para não perder os conteúdos de grande valor que sempre tem por aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e assim me incentiva também a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Façam que esse caderno será um sucesso, vejo vocês no próximo vídeo.